Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Que bom, igreja cheia, louvado seja Deus por tudo isso. Ai de nós se não fosse Jesus Cristo. A obra de Deus não pode parar. Estarei trazendo aqui um pequeno relatório, serei muito breve, mas vou aproveitar esse momento muito oportuno para fazer um agradecimento. O pastor Cláudio ficou nessa igreja por 13 anos, cumpriu sua missão aqui, está hoje em outro ministério. Ele nos deixou dia 30 de abril do ano passado. E a obra de Deus não é nossa, né? Então, Deus sempre vai levantar alguém para que a sua obra continue. E o nosso querido pastor Gilmar, juntamente com o nosso irmão Felipe, foi os irmãos que ficaram à frente desta igreja nesse período tão difícil. Pandemia, abre, fecha, mas Deus, com a sua infinita graça, nos ajudou e aqui estamos novamente cultuando a Deus presencial. Amém? Eu fiz parte da comissão de sucessão pastoral, no qual eu sou o relator. Então, dia 3/10 de outubro, em assembleia, a igreja elegeu uma comissão com 7 pessoas. Nosso irmão Felipe, nosso irmão Lucas, nosso irmão Ivanildo, nossa irmã Kátia, nossa irmã Juliana, esqueci de mais alguém, acho que não, né? E eu, e a nossa irmã Cláudia, e eu que sou o relator. Comissão de sucessão pastoral, aparentemente é tudo muito simples, tudo muito bonito, mas não é bem assim. Requer muitos cuidados, porque afinal de contas, estamos escolhendo um pastor que irá cuidar de vidas, de uma igreja. Não sabemos por quanto tempo, mas o certo é que quando iniciamos a primeira reunião dessa comissão, 2 coisas que foi muito bem frisado. Vamos trabalhar com transparência. Vamos tomar cuidado com as nossas preferências, com as nossas vontades. E assim trabalhamos. Foram 10 reuniões. E assim, chega a um certo ponto que a coisa começa a ficar um pouco complicada. E aí nos resta só orar. Pedir ao Espírito Santo que nos dê sabedoria, que nos dê direção. Então, o que eu quero dizer, em meio a tudo isso, que desde o início eu tinha plena convicção, Deus há de nos dar a vitória. A obra não é nossa, a obra é dele. A igreja deu o seu voto de confiança. Ela confiou em nós. Então, se ela confiou, vamos descansar em Deus. E foi isso que fizemos. Então, agradeço a todos os irmãos que fizeram parte desta comissão. Obrigado por tudo. E também agradeço à igreja que nos deu esse voto de confiança. Essa é a 3ª comissão que eu participo. Eu participei de uma há 13 anos atrás,
e eu achei que nunca mais eu ia participar. Mas as coisas não é do jeito que a gente quer, do jeito que a gente imagina. Quando você se coloca diante de Deus e faz como o profeta Isaías: eis-me aqui, não somos nós que vamos dizer até onde vamos. Amém? Então eu faço esse agradecimento ao pastor Gilmar, ao irmão Felipe, em nome da igreja, aos irmãos da comissão e à igreja por ter nos confiado, nos dado esse voto de confiança. Eu encerro a minha fala e a comissão escolheu, indicou o pastor Oséias. Que Deus abençoe o pastor Oséias, a sua esposa, que faz parte do seu ministério, a nossa irmã Milene, né? A sua filhinha. Que Deus abençoe vocês. Estamos aqui unidos numa só fé, num só objetivo, porque a obra não é nossa. Vila Moraes é do Senhor. Amém? A nossa irmã Cris vai fazer uma oração de gratidão a Deus por tudo isso. Graça e paz, amados. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, Deus maravilhoso, Deus bondoso, nós estamos aqui, Senhor, nessa noite, Senhor, para Te oferecer, Senhor, a nossa gratidão, ó Pai. Como diz o Salmo 50, aquele que oferece gratidão ao Senhor com sacrifício, Senhor, honra ao Senhor. E esse, Senhor, é o nosso sentimento hoje, ó Pai. Estamos com o coração tão gratos a Ti, ó Pai, porque em todos os momentos Tu estivesse conosco, ó Pai. Senhor, eu Te agradeço, Senhor, pela Tua graça, Pai, que nos resgata todos os dias, ó Pai. Te agradeço, ó Pai, Te agradeço porque em tudo, Senhor, nós podemos colocar diante de Ti e ter respostas. Não há orações sem respostas, ó Pai. Te agradeço, ó Pai, pela vida em Jesus. Te agradeço pela esperança, ó Pai, que nos faz crescer, Senhor, a cada dia, ó Pai. E nós crescemos tanto espiritualmente como materialmente, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, pela vida do pastor Cláudio, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, por ter conhecido ele, ó Pai. Eu tenho o coração tão grato, Senhor, por ter conhecido essa família, ó Pai. Te agradeço pela vida do Felipe, te agradeço pela vida do pastor Gil, ó Pai. Como ele, Senhor, abençoa, Senhor, o ministério, ó Pai. Como ele, Senhor, abençoou, Senhor, em particular a minha vida, ó Pai. Muito obrigada por esse tempo aqui, ó Pai. E hoje, Senhor, com um coração tão grato a Ti, ó Pai, nós Te louvamos, nós Te honramos, ó Pai, por tudo que foi feito, ó Pai, porque Tu é o Deus, Senhor, que vai sempre na nossa frente, ó Pai. Senhor, que agora, Senhor, nós estamos nesse novo momento como igreja, ó Pai. Queremos Te agradecer pela vida do pastor Oséias, por essa escolha, ó Pai, porque essa comissão, Senhor, se posicionou e orou, mesmo diante de todas as dificuldades. Essa comissão se posicionou e orou e pediu os Teus conselhos para que nós chegássemos, Senhor, no nome do pastor Oséias e na sua família tão linda, Senhor, que já está abençoando, Senhor, a nossa igreja, ó Pai. Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor, toda a nossa adoração, tudo, Senhor, seja a Ti, porque Tu és santo, santo e santo. Essa oração, Senhor, de gratidão eu faço diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Queria destacar aqui a presença de alguns pastores aqui conosco neste momento especial, e eu queria já, anunciando o nome de cada pastor e a sua igreja representada, queria que já viesse aqui à frente, porque em seguida nós vamos ter o ato de posse com oração consagratória do nosso querido pastor Oséias aqui
para a Igreja Batista de Vila Moraes. Então, temos aqui o pastor Israel Moreira de Azevedo, da Igreja Batista da Liberdade. Por favor, pastor Israel. Nós temos também o pastor Carlos Otones, da Igreja Batista Nova Heliópolis. Pastor Nelson Pacheco, Igreja Batista do Ipiranga. Pastor Cláudio Machado, da Igreja Batista Betel, no Jardim Vista Alegre. E para fazer a oração consagratória, neste momento importante, pastor Cláudio da Cruz, da Igreja Batista Nova Esperança, lá em Divisópolis, norte de Minas, que foi o nosso pastor aqui por 13 anos e meio. E chama aqui à frente a família pastoral que será empossada, pastor Oséias, Milene, a Heloísa, para esse momento importante para a nossa igreja, a Igreja Batista de Vila Moraes. Tem algum pastor aqui que não foi anunciado, que esteja conosco nesta noite também? Se tiver, por favor, venha aqui à frente. Não há? Então, por favor, pastor Oséias, família. Pastor Cláudio irá fazer a oração consagratória nesse momento. Os pastores, por favor. Aproximem-se. A igreja, por favor, se coloque de pé. Estejam também estendendo suas mãos, abençoando o ministério e a vida do pastor Oséias, da sua família, sua esposa, sua filha. Que Deus use tremendamente, com certeza usará para a glória dele. Bênçãos sem medida serão derramadas sobre esse ministério. Amém? Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, ó Pai, pela tua soberania. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está escrevendo uma nova história para a Igreja Batista de Vila Moraes e escrevendo uma nova história no ministério do pastor Oséias, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, pela tua condução. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor, ó Pai, está derramando toda a capacitação vinda do Teu Espírito Santo sobre o Teu servo, Pai, com sabedoria, com graça, com fé, Senhor. Temos certeza, Pai, que o Senhor vai frutificar este ministério, Senhor. Que possamos, ó Pai, como pastores, continuar intercedendo pela vida do pastor Oséias, pela sua esposa, pela tua filha, para que eles sejam sempre revestidos da tua graça, do teu amor e do teu poder. E que a tua igreja, Pai, a cada dia continue sendo trabalhada pelo teu Espírito, pela tua palavra, para se colocarem em submissão, Senhor, à autoridade do Senhor. A autoridade que o Senhor tem instituída nessa noite, ó Pai. E através da tua palavra, como diz a tua palavra em 2 Crônicas, capítulo 20, crê no profeta do Senhor e prosperarás. Que em nome de Jesus, toda a palavra vinda do Senhor através do pastor Oséias venha a ser o instrumento do poder do Senhor para o crescimento, para a edificação, para a salvação de almas aqui nesse lugar, ó Pai. Abençoa, meu Pai. Nós apresentamos, ó Pai, no teu altar a vida do pastor Oséias, da sua esposa, da sua filha, e pedimos, ó Pai, derrama a tua graça, derrama o teu poder, derrama a tua glória, ó Pai, sobre suas vidas, ó Pai. Que a cada dia, Pai, o teu nome seja exaltado e glorificado. É o que nós pedimos, Senhor, e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pode, né? Pode pegar já o cajado. Pega lá. Amém. Deus abençoe, viu? Vai seguir aqui. Agora eu já pego o cajado. Daqui a pouco eu pego. Quero agradecer, os irmãos podem sentar.
Quero agradecer aos pastores aqui presentes, obrigado. Pastor Nelson, já fica aqui na frente. Pastor Nelson será o orador da noite, preletor. E eu quero agradecer todas as palavras. Vem cá, pastor, do meu lado aqui. Quero agradecer todas as palavras que houveram essa noite. E quero agradecer todos os irmãos que aqui estão. E, em especial, já quero agradecer ao pastor Nelson. É o meu atual pastor, né, lá da Igreja Batista do Ipiranga. Ele será o preletor nessa noite. Uma pessoa que tem aprendido a conviver, tem sido exemplo para mim, eu tenho dito isso, um homem de Deus. E ele aceitou esse convite para estar aqui trazendo essa mensagem. Pastor, que Deus te use. Muito obrigado, viu? Graça e paz, queridos irmãos, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Me senti privilegiado e muito alegre com o convite do pastor Oséias para estar falando aqui nesta noite. Eu estaria, claro, numa ocasião tão especial como esta. Nós estamos aqui nesta noite por causa do que disse uma das pessoas que já falaram aqui. Hoje começa uma nova fase desta igreja. E o nosso desejo é que cada fase seja melhor do que a anterior. Não porque os anteriores foram deficientes, mas porque há o crescimento da própria igreja, e o novo pastor deve acompanhar isto. Nós estamos aqui em talvez mais de 20 membros da Igreja Batista do Ipiranga. Eu queria que todos os membros da Igreja Batista do Ipiranga ficassem em pé agora. Nós estamos aqui representando toda a nossa igreja para dizer a você, Oséias, Milene, Heloísa, o quanto vocês são significativos para nós, o quanto nós amamos a vocês. Pastor Oséias e sua família ficaram conosco desde o início do ano de 2020, então 2 anos e alguns meses, e isto foi suficiente para conquistarem o nosso coração. Os irmãos podem se assentar. Eu quero pedir também que fiquem em pé os membros da Igreja Batista Videira. Eu sei que há um grupo significativo aqui. A Igreja Batista Videira é a igreja da qual o pastor Oséias foi pastor por muitos anos, de onde foi para a nossa igreja. Que alegria vê-los aqui. Isto é uma demonstração do carinho que os irmãos têm pelo pastor e sua família, o apreço que têm por tudo o que eles significam para vocês. Parabéns, estando aqui também representando a sua igreja. Os irmãos podem se assentar. Eu não tenho o propósito de fazer nenhum tratado teológico nesta noite. Eu vim aqui compartilhar o desejo que eu e a nossa igreja do Ipiranga tem pelo êxito, pelo sucesso desta igreja neste novo momento. Pastor Oséias tem sido, além de um pastor muito eficaz, proeficiente, ele deixou ontem, na reunião do conselho, a 2ª vice-presidência da igreja, e junto com a irmã Milene, deixaram a direção do Ministério de Casais da nossa igreja. Ele foi professor de IBD, pregou muitas vezes lá, enfim, marcou a sua presença em nossa igreja. E o meu desejo, e falo em nome da nossa igreja, é que tudo o que ele significou para nós seja muitas vezes mais para os irmãos. Então quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos, capítulo 78. Salmos 78, versículos 70 a 72, são os últimos 3 versículos deste salmo. Diz a palavra do Senhor: Deus escolheu o seu servo Davi e o tirou do pastoreio de ovelhas para ser pastor de Jacó, seu povo, de Israel, sua herança. E de coração íntegro, Davi os pastoreou, com mãos experientes os conduziu. Eu quero, na minha palavra, me dirigir em 2 direções ou em 2 momentos. No primeiro momento, eu quero falar para a igreja, para esta igreja, e no segundo momento, me dirigir ao pastor Oséias.
E a minha palavra, como eu disse, é na intenção de ajudar igreja e pastor a terem uma convivência harmoniosa, bem-sucedida e agradável para todos. Me dirijo então a esta igreja e, por extensão, a todos nós, os demais irmãos que estão aqui, e eu abro um parêntese para dizer: trago esta palavra sem nenhum acanhamento, por estar diante de quase 30 membros da igreja que eu pastoreio. Seminaristas que estão presentes aqui, eles sabem que o que eu vou falar aqui é uma realidade, o que tem acontecido em nossa igreja. Uma das práticas mais difíceis no ser humano é a prática da submissão. Na conceituação popular e muito equivocada, submissão sugere inferioridade, fraqueza, perda da individualidade. Quando se diz aquela mulher é submissa ao seu esposo, dá a impressão de que ela negou, renegou todos os seus direitos para se submeter à autoridade dele, e biblicamente sabemos que não é assim. Submissão, etimologicamente, significa estar debaixo da missão e de tudo aquilo que a missão impõe a cada um. Eu afirmo que isso não significa, portanto, a perda do ego, e tem muita dificuldade de viver submisso às pessoas que não interpretam corretamente o sentido desta palavra. Isto traz para nós uma carga muito grande do que é o conceito da nossa sociedade. Nós vivemos numa sociedade do fanatismo aos super-heróis, onde a lei do mais forte tem de ser exercida, onde cada vez mais o submisso é um humilhado e é um fraco, um covarde. É uma afronta ao ego, cada um de nós manifestar a necessidade de reconhecer que alguém sabe mais, pode mais, tem mais condições. Parece humilhante alguém olhar para outra pessoa que tem mais qualificações do que ela. O que nós sabemos sobre rebelião, e eu fiz capelania evangélica em penitenciárias já, e muitas vezes acompanhamos a questão das rebeliões. Ela é a oposição à autoridade ou o poder dominante, que sempre começa com a insubordinação. A hierarquia é um drama que começa até dentro do lar, onde é comum a oposição dos filhos aos pais. Depois, isso se estende a eles como alunos na escola. Segue, então, como oposição às autoridades públicas e às leis. Está em nosso DNA a não admissão de alguém superior a nós. Porém, irmãos, quando tratamos disto no contexto eclesiástico, no contexto evangélico, não pode ser assim. Não pode, porque na igreja nós aprendemos corretamente o sentido disto. Para nós cristãos, ser submisso é ter a disposição de obedecer pela fé. É quando nós aprendemos que existe um conteúdo em nós que nos concede paz, que nos concede prazer e segurança em saber que há alguém que está à nossa frente nos conduzindo. Ser submisso é ser humilde para aceitar a autoridade de alguém sobre nós mesmos, que nós escolhemos para nos dirigir, nos orientar, nos conduzir. O irmão Marivaldo falou muito bem
no final da sua palavra, a comissão trouxe o nome para a igreja que escolheu o pastor Oséias para vir conduzir a igreja. Então, a palavra submissão no reino de Cristo significa isto. Nós sabemos a figura do pastor, o significado que tem, e a nossa relação com ele. No contexto evangélico, ser submisso é ser respeitoso à condição de superioridade de um líder escolhido por Deus, preparado por Deus para conduzir. A verdadeira igreja pertence a Jesus e foi Ele quem estabeleceu as regras como ela deve existir. A Bíblia Sagrada nos traz este ensino do que é a igreja, como ela deve ser administrada, quem são os seus oficiais e como ela deve funcionar. A igreja de Jesus, ela tem sim esta condição, e uma das regras que Jesus estabeleceu para a sua igreja é esta: o pastor é a principal autoridade na igreja. Cristo deu pastores, diz Paulo aos Efésios, para aperfeiçoá-la, para torná-la perfeita. E sem a submissão da igreja, o pastor não conseguirá jamais cumprir este seu ministério. Ainda em Hebreus capítulo 13, versículo 7, está escrito: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque se ele fizer o seu trabalho gemendo, isto não será útil para a igreja, além de não ser para ele. A palavra obedecer, na língua original, significa acatar a direção, com confiança, agir como um amigo, permitir-se ser persuadido, acompanhar a orientação. A obediência dos membros da igreja ao seu pastor nunca poderá ser uma obediência forçada, exigida, cobrada, não. Quando nós falamos de submissão, quando a Bíblia ensina isto, que deve haver da igreja com o seu pastor, é uma submissão espontânea, voluntária, prazerosa, respeitosa. Irmãos, o Senhor fala ao pastor coisas que ele fala somente a ele. Saibam disto todos vocês. Deus revela ao pastor coisas que não revela a mais ninguém na igreja. O Senhor faz o pastor saber de fatos que só a ele serão revelados. E por que Deus faz assim? Porque há coisas que Deus reserva apenas para o pastor. Irmãos, principalmente para que a unidade da igreja seja preservada, para que a unidade da igreja seja conservada. No corpo de Cristo não pode haver duas ou mais presenças de poder. Você já pensou, meu irmão, por que o cristianismo começou, o ministério do Espírito, lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes? Por que quando em outros lugares, em Éfeso, por exemplo, pessoas que queriam receber também o Espírito, como aconteceu em Jerusalém, isto não aconteceu, e foi preciso que no dia de Pentecostes, quando estavam reunidas pessoas de diversas localidades, estivessem lá em Jerusalém, para que o nascimento da igreja, ou no ministério do Espírito, acontecesse pela pregação dos apóstolos. Não poderia haver nenhum outro apóstolo em nenhum outro lugar, porque era ali que o Senhor tinha preparado o renascimento, eu diria assim, deste ministério dentro da igreja.
No livro de Apocalipse está escrito, quando João está na ilha de Pátimos, cumprindo a sua prisão, diz o texto que algumas vezes, a Bíblia diz isto, começo do livro do Apocalipse, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, que está em Esmirna, que está em Pérgamo e daí por diante. Deus diz, escreve ao anjo da igreja, e este anjo certamente é o pastor de cada uma daquelas igrejas, era o pastor que receberia a mensagem celestial e a transmitiria à igreja, porque a fonte de autoridade, de ensino, de ministração, seria o púlpito da igreja, que pertence ao pastor. Ele seria o portador da palavra de consolação, de correção, de estímulo e também de condenação ao povo. O Senhor falou ao pastor como o seu arauto. É por isso, irmãos, que a gente olha para um texto como este e vê todo o sentido nele, quando diz: querido irmão, querida irmã, obedeça ao teu pastor, sujeite-se a ele como membro desta igreja. Os membros da Igreja Batista de Vila Moraes, que estão hoje dando posse ao seu novo pastor, a igreja, de uma maneira livre e democrática, escolheu o pastor Oséias Ribeiro para ser o seu pastor. Então me dirijo aos irmãos para dizer: saibam vocês, os irmãos que o escolheram para ser o seu pastor, vocês o escolheram para serem submissos a ele, não porque ele quer que seja assim, nem ele prefere que seja assim, mas porque o Senhor da igreja disse que terá de ser assim. Uma submissão que irá fortalecer a unidade do corpo de Cristo, que dará consistência às suas convicções doutrinárias, que facilitará o entendimento das questões eclesiásticas. Disso dependerá a comunhão e a força operacional da igreja. Digo aos irmãos com conhecimento de causa, como quem está há quase 45 anos no ministério pastoral e já lidei em muitas áreas da nossa denominação, as igrejas que mais crescem espiritualmente e em número são as igrejas cujos membros têm disposição de seguir o seu pastor, de caminhar com ele, de orar por ele, de reconhecer que ele tem autoridade moral e poder espiritual concedido pelo Senhor, que ele foi escolhido para esta tarefa. Eu espero que os irmãos tenham entendido o que eu disse. Não vim aqui dizer nada novo, porque os irmãos já conheciam isto na palavra de Deus. Então, a primeira parte da receita que faço é esta: os irmãos desejam que o pastor Oséias pastoreie a igreja, não com sofrimento, mas com alegria, e vendo efeitos do trabalho da igreja e dele aqui. Sejam submissos com alegria, com prazer, sabendo que vocês têm aqui um homem trazido pelo Senhor. Agora eu me dirijo a você, meu querido amigo, que bom chamá-lo de amigo, meu companheiro de pastoreio, pastor Oséias. Você ouviu o que eu disse para a sua igreja? Então a minha primeira palavra para você é esta: faça por merecer o amor, a confiança e a submissão desta igreja. Como eu disse, esta submissão não pode ser forçada, e ela não o será à medida em que olhar para você, ouvir a você, acompanhar a você e se sentir cada vez mais segura. Eu conheço suficientemente a você para poder afirmar que você sabe que o amor, a confiança e a submissão da igreja acontecerão não por causa do teu cargo pastoral, mas por causa da
tua pessoa. O gostoso no casamento, e há uma figura muito preciosa, uma relação muito profunda entre casamento e igreja, esta harmonia. E eu estou casado há 48 anos e entendo bem disto. Como é bom quando o esposo se submete à esposa e a esposa ao esposo, com prazer, com regozijo. E quanto mais se conhecem, quanto mais se admiram, mais fácil isto se faz. Você sabe, Oséias, que amizade, credibilidade e respeito não se exige, se conquista. Faça por merecer, conquistando. Eu abro um parêntese aqui para dizer, há igrejas que têm pessoas que não se permitem serem conquistadas, que preferem, por influência de outros, até mesmo fazer oposição e até perseguição ao pastor, pessoas que insistente e reiteradamente fazem isso, mas eu tenho certeza que não há ninguém nesta igreja com esta condição. Não há ninguém aqui presente hoje que faz isto com o seu pastor. Mas eu não poderia, Oséias, dizer a você, faça por merecer, sem extrair um pouquinho da minha experiência e compartilhar com você sobre como você pode fazer isto, como conquistar o amor, a confiança e a submissão da igreja. E aí olhamos para o texto que nós lemos. Olhando para este texto e usando-o como referência, eu vou falar 4 coisas que você precisa fazer, Oséias, para que você conquiste estas virtudes da igreja. O primeiro fato, vou falar 4 fatos. O primeiro fato que é preciso você entender é este: é você convencer esta igreja de que você foi escolhido pelo Senhor para o ministério. A primeira parte do texto diz: Deus escolheu o seu servo Davi. Que bênção, que gostoso quando um pastor, e me dirijo a todos os que estão aqui, quando a gente pode levantar a cabeça diante da igreja e dizer: eu sou pastor porque Deus me escolheu para isto. Nós não nos escolhemos, nós fomos escolhidos. Pastorado não é opção humana, é vocação divina. Eu já disse em outras ocasiões que um homem pode ter 2 grandes problemas. Um é querer ser pastor sem ser chamado. Ele vai ser uma ruína para a igreja, em algum momento ele vai acabar desistindo. E o segundo problema é Deus o chamar e ele não querer aceitar. Deus não permitirá isto e vai judiar dele até ele se quebrantar. Esta foi a minha experiência, não vou entrar em detalhes aqui. A chamada de Deus é irresistível, meus irmãos. Por isto, quando um pastor, ele entra nesta missão, nesta vocação, ele tem de fazê-lo com absoluta convicção que Deus o chamou para isto. Só quem está no pastorado sabe que o pastorado, ele é tão agradável quanto doloroso, ele é tão aceito quanto desrespeitado, ele é tão reconhecido por muitos quanto desprezado por outros. Você já leu as cartas de Paulo a Timóteo, você já leu as cartas pastorais que estão no Novo Testamento, e não há uma folha da sua Bíblia que não traga expressões de sofrimentos. Quando você lê os profetas, o que você vê são homens que sofreram profundamente por causa disto. Mas o pastor faz o seu pastorável estável e determinado, porque ele tem uma convicção de que ele está ali pela vontade do Senhor. Pastor Oséias, demonstre isto sempre para esta igreja, que você tem convicção de que você foi chamado pelo Senhor, de que você foi colocado nesta missão por Ele.
Quanto mais a igreja vir isto em você, mais te amará, mais se tornará submissa a você. Isto é sim fundamental para a tua autoridade. Deus escolheu o seu servo Davi. O segundo fato que a igreja precisa saber sobre você é que você não é um profissional, mas você é um ministro de Deus. Ministro aqui significa o intermediário, o mediador, é um representante com autoridade de quem o enviou. E o texto diz: Deus tirou Davi do pastoreio de ovelhas para ser o pastor de Jacó, seu povo, de Israel, a sua herança. Tirou do seu trabalho secular, das suas ocupações pastoris, para que ele pudesse pastorear o rebanho dele. Vocês lembram de 1 Samuel, quando Davi foi ungido, capítulo 16, Jessé disse ao profeta Samuel: eu tenho o filho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-te e unja-o. Ali Deus estava selando a vocação de Davi. E é notável, irmãos, que Davi era o menos previsível, o menos esperável para ser o rei. Nem o próprio pai dele acreditou que seria ele. O pai começou a trazer os filhos mais fortes, os guerreiros, os mais hábeis. E aí Jessé diz, e aí Samuel diz: acabou, não tem mais filho, porque o Senhor não pôs no meu coração que será um destes. E aí o texto é claro em dizer que Jessé falou: tem mais um menininho aí, que era o caçula, não é? Davi era o caçulinha, mas ele está lá no rebanho, ele cuida de ovelhas só, ele não tem perfil. Sabe, meus irmãos, é tão interessante quando a gente gostosamente é contrariado pelo Senhor. Eu digo isto para afirmar, não importa se o pastor quer sê-lo ou não, quando Deus escolhe, Ele mesmo pode se achar o menos previsível, mas é assim que o Senhor o fará. Mas foi Ele e a sua unção o tornou apropriador de todas as virtudes divinas. Meus irmãos, é interessante como o texto é claro em dizer que o ministério pastoral, ele muda a rota, muda a direção, muda as prioridades da vida do vocacionado. Eu vou dizer para os irmãos membros desta igreja, nestes 2 anos e pouco que convivi muito proximamente com o pastor Oséias, eu posso dizer a vocês, com a inteligência que ele tem, com a cultura, com a sabedoria que ele tem, ele poderia muito, muito bem ser um profissional muito bem sucedido, prosseguir em formações para ter uma carreira profissional muito promissora. Mas ele escolheu ser pastor, aceitando a vontade de Deus. Então quero dizer a você, pastor Oséias, enquanto for necessário você fazer tenda, e eu me lembro bem, no começo do meu pastorado, eu trabalhava na General Electric, até que a igreja que eu comecei a pastorear teve condições de me dar tempo integral. Enquanto você precisar fazer tendas para sustentar a tua família, faça a igreja saber que você está trabalhando lá, mas a prioridade da tua vida é o ministério pastoral. O teu coração é de pastor. Há muitos pastores que são fazedores de tendas ainda. Vocês sabem o que é o fazer tendas? A Bíblia fala sobre isto em relação ao apóstolo Paulo. Mas a questão é, uma vez eu conversei com um pastor muito sábio, quando no início do meu pastorado, eu precisava trabalhar e eu tinha uma liderança na empresa que me permitia fazer alguns aconselhamentos por telefone, ou às vezes sair numa emergência.
eu conversei com um pastor e ele me deu uma palavra que eu nunca me esqueci, já usei em alguns momentos e eu trago para você, Oséias. Aquele pastor me disse: há uma diferença entre tempo integral e dedicação integral. Você pode não ter o tempo integral, mas a dedicação pode ser sim. Eu falo bem baixinho aqui, há pastor que tem o tempo integral e não tem a dedicação integral. Então, isto que significa? Deus tirou Davi do seu trabalho secular. Se ainda você não pode deixar o seu trabalho secular, mas se você não pode ser tirado de lá, isso já foi tirado de você. Este é o sentido para mim deste ensinamento. Demonstra então para esta igreja, meu querido irmão, que isto é um fato na tua vida. Você vai estar lá fisicamente, mas o teu coração vai estar colocado no pastoreio. O terceiro fato que a igreja precisa estar convencida é que você será o melhor e fará o melhor que você souber e puder. O texto diz: de coração íntegro, Davi pastoreou. Só aqui já daria um sermão, né, pastor Fernando? Já estou antecipando. Só isto já daria um sermão. Davi foi visto como um homem de coração íntegro no seu pastoreio. Na Bíblia, coração é o íntimo da pessoa, é o âmago do seu ser, é o recipiente de tudo aquilo que cada pessoa é a essência de cada um de nós. Quando um cristão deseja muito ser piedoso e ser íntegro, ele pode orar como orou Davi, conforme está no Salmo 51, Davi disse: cria em mim um coração puro. É como se Davi estivesse dizendo: Senhor, eu quero ter um íntimo totalmente puro, eu quero ser uma pessoa que tem facilidade de consagrar aquilo que eu sou aqui por dentro. Renova em mim um espírito estável. Pastorear de coração íntegro é dedicar-se a ser tão bom pregador quanto ser referência para a igreja. O apóstolo Paulo nos esclarece o que é isto: ser bom pregador, mas também ser referência. E me permitam os pastores e teólogos aqui fazer este comentário, que eu espero com o qual vocês concordem. Este é um grande problema eu estou com receio de falar essa palavra, fanatismo, a pregadores televisivos, a pregadores internautas. Você pode ouvir vários pregadores, eu sei que os membros da igreja do Ipiranga ouvem, mas você não convive com aquele pastor. Para você, ele é apenas um bom pregador, mas ele não é a tua referência. Referência é quem você conhece. Pastoreio você tem do teu pastor. Pode assistir. Eu todo domingo à noite, eu e a minha esposa Sônia, a gente assiste culto, participa de alguma forma, a gente está na televisão, mas eu conheço aqueles pastores que eu assisto. Mas às vezes eu assisto cultos que eu avalio a pregação, mas não é um pastor que serve de referência, porque eu não o conheço. Pastorear de um coração íntegro, Oséias, é isto, é você poder dizer, como disse o apóstolo Paulo, escrevendo a pessoas que o conheciam, da igreja de Corinto, primeira carta, capítulo 11, tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Um pastor que pastoreia de coração pode dizer isto para o seu rebanho. E você, meu irmão, só pode chamar de pastor teu alguém que possa dizer isto para você. E aquele que você só vê na telinha do computador, do celular ou da televisão, você não pode dizer isto, porque você não o conhece. Uma vez, eu já citei isso recentemente em nossa igreja,
aula de Novo Testamento na Faculdade Teológica. O saudoso pastor Dr. Russell Shedd estava dando aula. Não foi na aula minha, para ninguém pensar que foi comigo que aconteceu. Eu soube depois. Um primeiro-anista da faculdade. Geralmente o primeiro-anista, ele é hiperatrevido, muito diferente dos seminaristas que estão aqui, que são humildes. Lá na faculdade se dizia isso: no primeiro ano o aluno acha que sabe tudo, no segundo ano ele acha que tem algumas coisas para aprender, no terceiro ano ele entende que os professores têm muita razão, no quarto ano ele sabe que ele é um tremendo ignorante. Então, um aluno primeiro-anista disse para o pastor, Dr. Russell Shedd: pastor, o apóstolo Paulo não foi muito soberbo, muito arrogante ao dizer isto? Vocês podem me imitar como eu imito a Jesus? E o pastor Shedd, ele tinha um hábito notável. Ele encostou na parede, pôs a mão assim. Quem foi aluno dele sabe. A classe naquele silêncio sepulcral. Lembra do sepulcral, né, irmã Vasti? A classe ficou esperando qual seria a resposta do Shedd. E o Shedd olhou para aquele rapaz e disse: se você não pode dizer a mesma coisa na tua igreja, o que você está fazendo lá? Meus irmãos, isso não foi apenas para Paulo, é para Oséias também. É para cada um de nós que pastoreia alguma igreja. Isto, irmãos, é pastorear de todo o coração. Oséias, demonstre sempre a esta igreja que você tem um compromisso com Deus, não apenas de ser um pregador, mas ser um exemplo de vida, mais do que um comandante, ser também um guerreiro padrão, que a tua integridade moral e espiritual pode ser colocada à prova. É isto. Finalmente, o quarto fato que esta igreja precisa estar sempre convencida é de que você é um pastor capaz. O texto bíblico diz: com as mãos experientes, Davi conduziu o povo. A Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim: Davi os dirigiu com sabedoria. Não na condução de um povo não se faz experiência. Você pode fazer experiência na escola, na tecnologia talvez, mas na condução de gente, não. E é por isso que há tantas ruínas, porque prefeitos fazem experiências, governadores, presidentes, não se pode fazer isso. Quando se dirige gente, ou se sabe ou não se sabe. Se não se sabe, não se faz. É isso. Eu converso muito com pessoas da área da psicologia, a irmã Ana está ali, nós temos mais algumas pessoas em nossa igreja, e como é interessante esta semelhança do trabalho pastoral com o trabalho psicológico, psiquiátrico, e as pessoas que nos procuram, elas procuram sempre, esperam sempre uma palavra inerrante, porque as pessoas acham que nós, pastores, somos mesmo infalíveis. E eu muito cedo, graças a Deus, por ser filho de um pastor, eu aprendi a dizer: não sei, ainda não sei, vou procurar saber, ainda não posso. Como povo de Deus, muito mais sabedoria é exigida. Quando nós dirigimos a igreja de Jesus, precisamos ter muito mais disso ainda, porque nós, pastores, cuidamos de pessoas, corações, almas, espíritos, corpos. Certamente, quando os irmãos escolheram o pastor Oséias para ser o vosso pastor, é porque vocês viram nele competência, habilidade, qualificação. Vocês o convidaram não só pela simpatia dele, que é farta, pela simpatia da sua esposa, irmã Milene, pela simpatia da Heloísa. Não foi só por isto. Vocês sabem que este palco não é de desfile, é um lugar de desfilar autoridade. Vocês viram estas qualidades neles.
nele, não que os outros que porventura foram candidatos também não tivessem estas qualidades. Então, meu amado amigo pastor Oséias, demonstre sempre a esta igreja que você tem aptidão para ensiná-la e para conduzi-la, que a tua maneira de dirigi-la não seja com tentativas, mas com convicção. É bom quando uma questão é muito séria na vida da igreja e o pastor, na reunião de liderança ou numa assembleia da igreja, diz: irmãos, deixo este assunto sobre a mesa, eu quero orar mais sobre isso. Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos dê a direção. Não se faz tentativas no pastorado. Que as tuas mensagens, que os teus aconselhamentos sejam muito confiáveis e prováveis, isto é, cheio de provas. Será assim, meu irmão, que você fará por merecer o amor, a confiança e a submissão desta igreja. Nós queremos, e eu falo todos nós que não somos membros desta igreja que estamos aqui, nós queremos continuar ouvindo coisas boas sobre esta igreja, e que estas coisas boas que continuaremos a ouvir sejam resultado da consideração dos irmãos pelo seu pastor e da dedicação e da competência espiritual, moral e intelectual do seu pastor. E nós, como comunidade cristã, como comunidade evangélica, estaremos sempre juntos. No domingo passado, quando o pastor Oséias se despediu da igreja do Ipiranga, eu disse: é bom saber que ele vai estar aqui pertinho, então a gente vai poder estar sempre se encontrando, sim. Que Deus conceda aos irmãos muita sabedoria para, se desejarem, colocar em prática isto que nós estudamos na palavra do Senhor, e que, como diz o texto de Hebreus, o pastorado do Oséias aqui seja prazeroso, seja um pastorado alegre, como foi do pastor Cláudio, eu sei disto, como foi do Gilmar interinamente neste período. Vamos orar mais uma vez. Te agradecemos, Pai, por este culto, pela celebração que estamos fazendo, pela motivação que temos para estar aqui. Te agradecemos, Pai, porque estamos sentindo em nosso coração a paz que é própria da aprovação do Senhor, e que cada dia mais o Senhor aplique na vida de cada membro desta igreja e na vida do pastor Oséias estes princípios que a tua palavra nos ensina, para a glória do Senhor, para louvor e honra do teu nome. Assim oramos, no nome precioso e querido de Jesus. Amém, amém. Muito obrigado, irmãos. Meus irmãos, como igreja, nós queremos ofertar um presente para o nosso novo pastor, o pastor Oséias. Queria que o pastor Oséias viesse aqui. E não há presente melhor para nós ofertarmos do que a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Pastor Oséias, que este seja o instrumento que Deus use para falar ao seu coração e para te iluminar, para conduzir a Igreja Batista de Vila Moraes a partir de agora. Então receba esse presente de coração da Igreja Batista de Vila Moraes. Obrigado. Obrigado, irmão. E também nós, o Ministério de Mulheres da igreja, gostaria também de ofertar um presente para a Milene. Então chama aqui a Sheila e a irmã Milene também, para entregar esse presente a ela.
Então, irmã Milene, aqui eu estou representando as mulheres da igreja, né, como uma das representantes. A gente quer te ofertar essa flor e dizer assim que você se sinta muito acolhida e muito amada no nosso meio. Conte conosco por que você precisar, tá bom? Proceder, irmãos, à leitura do termo de posse. Obrigado, pastor. Eu acabei esquecendo de fazer a leitura e a assinatura, né? Acho que assim, obrigado. Acho que o nervosismo aqui me fez perder a ordem um pouquinho. Mas quero proceder, então, à leitura do termo de posse. Deixa eu ver se eu estou com a caneta aqui também. Bom, estou com a caneta. Termo de posse do pastor Oséias Ribeiro da Silva Santos, no pastorado da Igreja Batista de Vila Moraes. Termo de posse do pastor Oséias Ribeiro da Silva Santos, na Igreja Batista de Vila Moraes, eleito pelo voto democrático dessa igreja, em assembleia realizada no dia 20 de março de 2022. Hoje, dia 23 de abril de 2022, às 8h25, no templo da Igreja Batista de Vila Moraes, situada na Rua dos Operários, 1455, Vila Moraes, São Paulo, diante de Deus Pai, diante do Deus Filho e do Espírito Santo, dos pastores e amigos convidados e da Assembleia Solene dessa igreja, consciente da vontade de Deus para a minha vida e meu ministério, eu, Oséias Ribeiro da Silva Santos, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade 34.810.014.0, CPF 304-828-62840, residente domiciliado à Rua Marquês de Maricá, 285, Sacomã. Assumo o pastorado e a presidência da Igreja Batista de Vila Moraes e prometo depender de Deus, da graça de Jesus Cristo e do poder do seu Santo Espírito para o exercício do meu ministério e direção dessa igreja. Aceitar a Bíblia Sagrada como única regra de fé e conduta e repositório da verdade que hei de pregar, ensinar e compartilhar em meu ministério. Aceitar como fiel as Sagradas Escrituras, a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, aceitar, cumprir e fazer cumprir o Estatuto da Igreja Batista de Vila Moraes e suas normas administrativas. Dedicar-me à pregação e ao ensino da Palavra de Deus todos os dias do meu pastorado, alimentando-me e alimentando o meu povo com as sagradas letras, interpretadas à luz da pessoa e dos ensinos de Jesus Cristo. Se um dia, por desventura, descrer da Palavra de Deus e das doutrinas de nossa fé, defendidas por essa igreja, solicitarei minha exoneração e deixarei o ministério, e em paz a igreja de Jesus Cristo. Cuidarei da minha vida espiritual e o adequado sustento de minha família, de modo que não seja réprobo perante a igreja que venha a ensinar e a pregar. Oséias Ribeiro da Silva Santos, Ordem dos Pastores, São Paulo, 2571. Vou assinar. Amém. Obrigado, irmão. Os irmãos podem sentar, irmãos. Eu quero, nessas palavras aqui de agradecimento, dizer que eu agradeço a todos os irmãos aqui presentes, né, alguns que eu tive o prazer e a honra de conhecer hoje, né, aqui, né, alguns irmãos que tive essa felicidade de conhecer hoje. Quero agradecer aos pastores, todos presentes. Alguns pastores chegaram um pouquinho depois, né? E antes de terminarmos o culto, eu vou pedir para vocês virem aqui novamente, né? Todos, para a gente tirar uma foto juntos, né? Porque eu sei que depois vai ser difícil, né? Então, agradecer aos amigos, pastores, né? Todos os pastores aqui presentes são amigos, de fato, pessoas que temos andado nessa caminhada juntos, e agradeço por vocês, pela vida de vocês. Os pastores que já foram mencionados, tem aqui o Paulo Benedito, lá da PIB de Pinheiros,
Tem aqui o pastor Edson, né, lá da Zona Leste, chegou aí, está aí com a gente, um grande amigo. Tem lá o Moab Melo, né, já é pastor? Está lá, né, em vias dele. Né? Então, colegas, amigos realmente muito queridos estão aqui. Quero agradecer a minha família, meus pais, minha mãe, meu pai, minha esposa, a Heloísa, né? São pessoas que nessa caminhada têm estado conosco. Meus familiares, tenho tios aqui, tias, né? Primos aqui hoje com a gente. Quero agradecer por vocês também, fazem parte dessa caminhada conosco. Os irmãos da antiga igreja lá da Videira, né? Que estão aqui, são pessoas que já me aturam por muito tempo e que eu agradeço muito carinho, né? Por vocês estarem aqui. E os irmãos da Igreja Batista de Vila Moraes, né? Porque vocês são muito queridos, eu tenho aprendido já a amá-los, tenho orado por todos vocês e tem sido um tempo de alegria, né? Esse tempo que eu já tenho estado aqui com os irmãos, conhecendo cada um de vocês, tendo essa proximidade. É sempre motivo de muita alegria tudo isso. O pastor Nelson já tinha me orientado, ele falou assim: pastor Zé, deixa eu pregar no domingo seguinte, aproveita o tempo para pregar no domingo. Então eu vou deixar para pregar amanhã à noite, né? Convido todos os irmãos que quiserem estar aqui, puderem, para que nós possamos juntos meditar na palavra do Senhor. E quero dizer que é motivo realmente de muita alegria mesmo, nós estamos transbordando de alegria. E os irmãos que estão aqui hoje, não sei se vocês estão sentindo o cheirinho, as irmãs daqui da igreja têm uma característica muito bonita, né? Eu já fiquei sabendo dessa característica bem antes, viu, pastor Cláudio, de chegar aqui, que elas são boas na cozinha e prepararam aí algo especial para os irmãos, então não vá embora sem experimentar o que nossas irmãs aí estão preparando para vocês, tá bom? Quero, antes de encerrar o culto com a bênção final, convidar os amigos pastores a virem novamente aqui à frente, já com os pastores que chegaram, né? Todos os pastores, se puderem, venham à frente, por gentileza. Vamos fazer aqui esse momento juntos, poder tirar uma foto com os pastores. Hã? Quer fazer ali? Ah, melhor, boa, né? Boa. Obrigado, irmãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, quero agradecer ao Senhor por esse culto, quero agradecer ao Senhor por cada pessoa aqui presente, por essa igreja, Igreja Batista de Vila Moraes. Senhor Deus, por o Senhor me confiar esse privilégio de pastorear essa igreja e de acompanhá-la, Senhor Deus, conduzi-la como foi pregada essa noite. Agora que o amor do Senhor, o nosso Deus, a graça do Santo Espírito de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações e o amor do Santo Espírito de Deus seja com o seu povo aqui presente e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida. Amém.